Eu trago a esta tribuna um assunto que não diz respeito diretamente ao interesse local, na medida em que esta casa é um parlamento local, é um parlamento que discute os assuntos do cotidiano da cidade do Recife, mas ontem o mundo todo, vereador Gilberto Alves, teve um momento de surpresa agradável, surpresa positiva. Nós estamos mergulhados numa crise tão profunda no Brasil que nós não estamos com facilidade no verificar o que está acontecendo no mundo em termos de notícias positivas. E ontem, o presidente dos Estados Unidos e também o presidente da Coreia do Norte, ou seja, Donald Trump e Kim Jong-un, se reuniram, apertaram as mãos e assumiram um compromisso com a desnuclearização das Coreias, algo de extrema importância para a estabilidade da Ásia, e a estabilidade da Ásia significa também estabilidade para o mundo todo, na medida em que, pouco tempo atrás, as notícias provenientes da Península da Coreia eram todas preocupantes, no sentido de testes nucleares que ameaçavam a estabilidade regional. Notadamente porque, em termos de relações internacionais, quando um país ele alcança armamentos nucleares e ele começa a fazer testes, ele causa pânico nos seus vizinhos, que são os principais interessados em também adquirirem as mesmas armas como autodefesa. Isso provoca um escalonamento da violência que pode resultar até mesmo não apenas na ameaça, mas em conflito verdadeiro e guerra. Então, ontem, este acordo, ele repete, inclusive, o que presidentes americanos anteriormente conseguiram, em termos de reabertura do diálogo com presidentes, com líderes de países do antigo bloco comunista. Lembrando que do antigo bloco comunista praticamente só sobrou a Coreia do Norte e também Cuba como países que mantêm seus regimes fechados, a exemplo do que ocorrera durante o período da Guerra Fria. Mas ontem, o acordo entre Trump e Kim Jong-un lembra o acordo de Nixon com Mao Tse-tung, lembra o acordo de Reagan com Gorbachev. Mais uma vez, o que fica patente é que as experiências comunistas, elas não dando certo, o caminho melhor é a abertura ao capital, ao mercado, às relações internacionais. Então, o que nós observamos ontem é algo que é absolutamente não antecipado e surpreendente. Cogita-se desde já, vereador Renato Antunes, o prêmio Nobel para ambos, para Donald Trump e também para Kim Jong-un. Quem diria que Donald Trump, que para os alunos de marketing político talvez seja o caso mais emblemático de sucesso não antecipado, fazendo tudo que, inclusive, não era recomendável pelos manuais do marketing político, no sentido de alguém que diz o que acredita, sem a preocupação de agradar ou desagradar a opinião pública, utilizando, inclusive, a sua sinceridade, a sua forma de agir como principal instrumento de marketing pessoal, na medida em que, quando alguém defende o que acredita, mesmo quando tem a crítica, e a crítica ela é contundente e muitas vezes é uma crítica devida, acontece
muitas vezes, do líder político ser beneficiado não pelo que disse, mas sim pela verificação de que não se curvou ao convencional. E isso é o que tem acontecido em grande medida com o caso Donald Trump, que, além de ter feito este gesto que simboliza uma aproximação de paz importante, dá ao mundo a expectativa de que a gente possa viver dentro de uma normalidade e esperar que a Coreia do Norte ela tenha uma aproximação maior, inclusive com uma evolução para que ela saia de uma ditadura, de um Estado fora da lei, que este é o conceito da Coreia do Norte hoje, um Estado fora da lei, um Estado que não frequenta a comunidade internacional como padrão de naturalidade. O que nós verificamos ontem é que pode ser que, a partir desse entendimento, haja um caminhar da Coreia do Norte, não apenas para uma abertura e uma desnuclearização, mas também que venha a ser reintegrada, ser o clube dos países onde a normalidade de respeito ao direito internacional seja presente, seja estabelecido. Então, eu acredito que ontem foi, de fato, um grande momento para a história recente das relações internacionais. Eu escuto com atenção o vereador Jaime Asfora. Vereador André Regis, eu acompanhei com atenção o seu pronunciamento e tenho acompanhado também com atenção o que está se desenvolvendo lá em Singapura, nesse acordo histórico, bem narrado por Vossa Excelência, bem contextualizado por Vossa Excelência. Eu só espero que essa postura irresponsavelmente seletiva de Trump não continue a prevalecer, porque, em que pese ele ter escolhido a Coreia do Norte para fazer um acordo que os analistas, em grande maioria, são céticos quanto à sua concretização de fato. Inclusive, ontem eu vi a Demétrio Magnoli falar sobre isso, que parece um acordo fadado a não ser cumprido por uma série de fatores, inclusive porque, de maneira inédita, foi uma cúpula que começou já anunciando seu sucesso, como se fosse um verdadeiro produto de marketing, e não no final, com a declaração de praxe, você sim vendeu ou não o sucesso ou a realidade do que aconteceu depois daquelas tratativas. Mas o que é que eu falo de seletividade negativa do governo Trump? Ele disse que quer fazer a paz com a Coreia do Norte, mas rompe todos os acordos com a comunidade palestina e com a União Europeia. Rompe o acordo do clima de Paris, que foi uma conquista histórica, como Vossa Excelência sabe, rompe o Tratado de Livre Comércio do Pacífico, rompe um acordo magnífico feito também por Obama, de desnuclearização, de desarmamento nuclear com o Irã, e provoca todo o Oriente Médio ao transferir de maneira absolutamente irresponsável, leviana e criminosa, contrariando as resoluções da ONU, inclusive, a capital do Estado, a embaixada dos Estados Unidos, para o que ele diz que é a capital de Israel, que é Jerusalém. E não é. Jerusalém, como Vossa Excelência sabe, é uma cidade internacional, dividida em 3 setores: o oriental, o ocidental, um que deveria pertencer aos palestinos, outro aos judeus e outro à comunidade cristã, ou à comunidade internacional. Então, fora isso, é um país, é um governo xenófobo, racista, homofóbico, que rompeu, inclusive, uma série de conquistas que beneficiavam os filhos de imigrantes e de imigrantes nos Estados Unidos, e é um absurdo se Donald Trump e o ditador da Coreia do Norte, que é um ditador sanguinário, que desrespeita todos os direitos humanos, que um dos mais negativos exemplos da história, Kim Jong-un, e o pai dele também, sejam premiados com o Prêmio Nobel da Paz. Por último, eu quero dizer que não vai haver nesse acordo nenhuma condenação dos Estados Unidos à política
violadora dos direitos humanos e autoritária, e também xenófoba, racista, criminosa do governo de Kim Jong-un. Já está pré-estabelecido, isso também foi objeto das análises de todos, que os Estados Unidos, diferentemente do que fizeram com o Irã, ou que querem fazer com outros governos que eles dizem que são autoritários ou não democráticos, exige, como em Cuba, por exemplo, que seja feita uma condenação, uma condenação à sua prática violadora dos direitos humanos, ou que os países se comprometam em avançar democraticamente. Em relação às tratativas com Kim Jong-un, ele não vai exigir isso não vai constar de nenhum documento, mas eu espero que, mesmo assim, essa desnuclearização ela aconteça, porque será para o bem do Oriente Médio, da Península da Coreia e de todo mundo. Só queria que isso também fosse o mesmo esforço que ele está fazendo em relação à Coreia do Norte, ele fizesse em relação aos palestinos, e aí eu ressalto que eu sou neto de palestino, aos iranianos, aos sírios, aos que saem da Síria porque estão morrendo de fome, à Venezuela e a tantos outros países que não são democráticos e que estão matando seus cidadãos e matando pessoas vizinhas. Muito obrigado. Eu agradeço a parte do vereador Jaime Asfora, e que demonstra a dimensão da complexidade das relações internacionais. O fato é que o julgamento para a história do que será o governo Trump, nós não temos como saber nesse exato momento. No entanto, no que se refere a esse ponto específico, para o mundo, é um sinal de tranquilização, porque armamento nuclear nas mãos de um tirano, como Vossa Excelência colocou, sanguinário, irresponsável, é algo que causa ao mundo medo, na medida em que a instabilidade gerada pela vontade de um único homem poder desestabilizar não apenas a paz internacional, mas poder colocar o planeta em risco da sua própria sobrevivência. Então, na medida em que não importa quais foram as razões que levaram ao acordo, não importa o passado, eu acredito que a tentativa, se imaginar que Kim Jong-un fosse colocado no banco de réu, como um réu no Tribunal Internacional, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, inclusive pelo fato dele ter conseguido armamentos nucleares. Todos aqueles que conseguem armamentos nucleares ficam fora do alcance, porque todos ficam com medo de tocar no detentor do armamento e fazer explodir um conflito de natureza nuclear. Então, antes que ele viesse a ter esta capacidade, e aqui vale a pena também registrar quem não apareceu ontem, mas o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que foi o grande articulador do episódio. O grande articulador da aproximação foi o principal interessado, que são os coreanos do Sul, também os principais interessados, os coreanos do Sul, porque vivem com o constante medo de um líder não democrático, sanguinário, com fama de louco, com a possibilidade de vir a ter armamentos nucleares. Então, esse acordo, ele desenhado não pela diplomacia americana, não pela diplomacia norte-coreana apenas, mas pela diplomacia e pelo empenho do presidente sul-coreano, fez com que nós tivéssemos uma boa notícia. E essa boa notícia precisa ser festejada. Assim como festejamos, e aí Vossa Excelência como colocou, quando antigos opositores, como Yitzhak Rabin e o Yasser Arafat, nos jardins da Casa Branca, apertaram a mão, e ali sobre a mediação do então presidente Bill Clinton. E ali, se palestinos e israelenses quisessem colocar um ou outro no banco para julgamento, provavelmente aquele acordo, e lamentavelmente os acordos de Oslo, não deram nos resultados que eram desejados
por todos. Lamentavelmente, o radicalismo prevaleceu e os acordos de Oslo nunca saíram do papel da forma como deveria e como foi, inclusive, costurado. Mas o fato vereador Carlos Gueiros, para concluir, nós temos algo para neste momento comemorar em termos de estabilidade internacional e esperamos que esse Estado fora da lei, que é o Estado da Coreia do Norte, ele saia do clube dos países fora da lei, do clube dos países comunistas mais fechados e se integre à comunidade internacional, prezando pela liberdade. Este é um caminho muito longo, mas é um caminho que deveremos desejar que um dia venha a ocorrer. Uma sociedade livre, uma sociedade próspera, a união das Coreias, inclusive porque é absolutamente inaceitável na perspectiva do próprio coreano que o país continue dividido entre os que fracassaram no processo civilizatório, fracassaram porque não têm educação, fracassaram porque não construíram a liberdade, e o outro lado da Coreia, a Coreia do Norte, com todos esses grandes atributos dos países mais desenvolvidos, e notadamente pela revolução educacional que promoveu nas décadas de 50, 60 e 70. Muito obrigado, senhor presidente.